Bom, eu vou mostrar agora o funcionamento do agente de IA. Ele é bem simples de usar, mas eu gosto de mostrar com detalhes, né, para não ter erro e evitar de vocês perderem tempo e me chamar também, chamar a gente sem necessidade, né? Então, como que ele funciona? Ele é um Node novo, você vem aqui, ó, adicionar bloco, agente de IA, é só clicar, ele já vai aparecer. É esse agente aqui, ó, já tenho configurado. Como que ele funciona então? Você vai precisar colocar um prompt, né, com as instruções aqui e as saídas que você vai precisar, tá? Como que ele funciona? Você pode ter quantas saídas você quiser. O agente de IA vai tomar a decisão e decidir para qual parte do fluxo vai enviar o seu cliente, tá? Vai enviar a conversa. Tem algumas saídas aqui que são diferentes, tá? Eu vou mostrar como funciona. Primeiro eu coloquei um prompt aqui, um prompt simples, né, para usar como exemplo. Eu tenho um nome para ele aqui. Falei que ele é um atendente carismático, educado, tal. E avisei que ele não tem memórias de conversas anteriores, porque cada agente você pode colocar vários agentes dentro da conversa e cada um tem sua própria memória, tá? A memória não é compartilhada. Então eu avisei que ele não tem memórias anteriores, né? Mas ele vai ter a memória dessa conversa aqui. Eu sugeri que ele não dê respostas com mais de 30 palavras, né? Para ele não usar texto muito grande. Aí fica a seu critério. Dei o conhecimento base aqui para ele, expliquei qual é o meu produto, ó, pacote de 300 projetos detalhados em PDF, com suporte, preço, a regra de pagamento, né? Coloquei aqui que os arquivos são enviados primeiro e o pagamento é feito depois. Por quê? Para que o agente tenha todas essas instruções, caso o agente pergunte, né? E aqui, ó, eu indico como que ele vai fazer a primeira interação, a início da interação. Eu tô falando que ele deve se apresentar. Aí fica a seu critério, tá? Não é obrigatório. Aqui eu tô falando que ele tem que se apresentar, descrever a oferta, né? Produto, bônus, a regra de pagamento por Pix. E eu tô pedindo para ele sempre finalizar perguntando se o cliente confirma que quer adquirir o produto. Aí vai depender da sua estratégia também, tá? Eu coloquei aqui, ó, regra absoluta. Nunca pergunte se o cliente tem dúvidas. Para não ficar aquele papo amistoso, né? Eu gosto de deixar o agente mais agressivo. Então, o que eu coloquei aqui também? Para sempre no final da frase ele perguntar: posso enviar o arquivo? Tá? Você confirma que eu posso enviar? Até para eu ter a resposta dele. E assim por diante, tá? Então tem, eu instruí também aqui para que se o cliente tiver qualquer dúvida fora do contexto, né? Se o cliente fizer qualquer pergunta não relacionada ao produto aqui, né? Aos projetos, informe educadamente que seu foco é apenas os projetos e imediatamente repita a pergunta de qualificação. O que é pergunta de qualificação? Aquela que eu coloquei lá no início, né? Para ele sempre perguntar: posso enviar o arquivo? Essa é a pergunta de qualificação que eu coloquei. Se o cliente não informar claramente que deseja receber o produto, continue o diálogo e não acione nenhuma saída. Então, se o cliente responder qualquer coisa que não seja a confirmação de que ele quer o produto, né, para que eu faça uma nova interação. E, novamente, pergunte para ele se eu posso enviar o produto, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, se o cliente confirmar o interesse, então aqui não depende de palavra. O cliente não precisa responder necessariamente sim. Ele pode responder quero, tudo bem, pode enviar, manda aí. Então, de qualquer maneira que o cliente confirmar o interesse, né? Até dei alguns exemplos. Sim, quero, pode ser, mas pode ter outras palavras aqui. Acione a saída 1, encerrando sua participação no fluxo. Então, se o cliente confirmar que quer o produto, nesse meu exemplo, ele vai sair por essa saída 1, que é essa aqui, ó. Aí eu coloquei uma caixinha aqui, porque eu estava testando só. Vai seguir o seu fluxo para a saída 1. Uma outra instrução que eu dei para ele: se o cliente negar o interesse, né, no produto, de acordo com o contexto, para ele sair pela saída 2. Então o cliente falou que não quer, vou mandar ele para outro lugar aqui. Aí eu coloquei dentro do prompt, pedi assim, ó, não confunda com negação a outras perguntas que você fizer, para que não tenha uma negação falsa ali, fora do contexto, e ele jogue aqui, tá? Isso aqui desconsidera, tá? Então aqui, ó, o nome da saída aqui, eu coloquei saída 1 e saída 2, mas você pode colocar o nome que você quiser. Quando você adiciona um bloco, ó, ele não tem saída nenhuma, tá? Aí você vem nesse botãozinho aqui, ó, adicionar saída personalizada, ó. Essa saidinha aqui, ó, agora tem mais uma, tá?
eu posso colocar o nome, não pode deixar vazia, tá? Coloquei o nome, ela já apareceu aqui, ó. Tá? Adicionar saída personalizada. De novo, vem aqui na rolagemzinha, ó, coloca a outra, já apareceu aqui. E assim por diante, tá? Para eu desistir de usar uma saída, eu clico nesse xizinho na frente. Aí tem alguns recursos adicionais, tá? Vocês estão vendo que tem aqui comprovante recebido? Eu tenho uma saída aqui, ó, comprovante recebido. O que eu adicionei nesse agente aqui? Para não ter perigo de num agente desse, tá? Vai depender muito do seu fluxo aí. O cliente do nada ir lá e mandar o comprovante. E daí? No meio da conversa ali, né? Você pode usar esse agente aqui tanto para apresentar o produto e pode usar depois também para fazer a cobrança, né? Para pedir o recibo do Pix. Para não ter perigo do cliente mandar o recibo aqui dentro, em vez de mandar na análise de comprovante, o que eu fiz? Eu fiz essa saída fixa aqui. Seja qual for o contexto aqui, tá? Não interessa em qual momento. Se o cliente mandar o comprovante, né? Se ele mandar qualquer arquivo PDF ou imagem, automaticamente o agente vai parar e já vai enviar o seu cliente para cá para análise. Aí o que você vai fazer depois disso, você vai ver aí, tá? Então, obrigatoriamente, eu tenho que colocar aqui, ó, na saída de comprovante recebido, eu coloco aqui uma análise, ó. Tá? Por quê? Se o cliente enviar um recibo aqui, ele vai sair por aqui, comprovante recebido. Aí você vai seguir o seu fluxo como você quiser aí, tá? Aí tem outro recurso que eu adiciono. Isso aqui é muito importante, tá? Vai depender muito aí de onde você vai usar o seu fluxo, tá? Mas principalmente se for um agente que vai cobrar o Pix, é importante que você coloque essa saída aqui, tá? E coloque uma análise de comprovante. Aí se for aprovado, você vai ver para onde vai seguir, reprovado e assim por diante. Obviamente você vai escolher aqui, né, a sua IA. E um outro recurso que eu coloquei, né, que os agentes normalmente não têm, eu coloquei um timeout aqui por inatividade. Como funciona a interação com o agente? Sempre o agente vai responder e vai ficar parado esperando o que o cliente vai falar para ele poder continuar, né? Para ele saber se ele vai fazer uma pergunta para o cliente, se ele vai responder ao cliente ou se ele vai acionar uma saída, tá? Então quando chega uma mensagem aqui para a gente, ele vai tomar uma decisão, né? Ou ele vai responder uma dúvida do cliente, ou ele vai fazer uma pergunta, ou ele vai escolher uma das saídas aqui. O que acontece se o cliente não responder nada? Ele vai ficar travado aqui, tá? Então você pode colocar aqui um recurso, por exemplo, aqui, ó, eu quero ativar o timeout aqui. Eu quero que se ficar parado aqui por 30 minutos, essa conversa siga para um fluxo. Então o que eu faço? Quando eu ativo aqui, ó, timeout por inatividade, automaticamente, é que aqui eu já tinha configurado, por isso que ele ficou ligado, tá? Então quando eu coloco aqui, ó, eu quero ativar o timer, não é obrigatório, mas você pode ativar. Você ativou, aí você tem que configurar o tempo aqui, tá? Você vai colocar quanto tempo você quer e vai ligar aqui, ó, na sessão expirada, tá? Então, quando você configurar um tempo aqui, se o cliente demorar esse tempo para responder, por exemplo, eu coloquei aqui meia hora, 30 minutos. Se passar de 30 minutos aqui dentro do agente sem interação, ele vai seguir, tá? Esse tempo começa a contar a partir da última resposta, tá? O cliente pode estar falando ali há 20 minutos. Se ele mandou qualquer interação, esse tempo reseta, tá? Ele volta para 30 minutos. A partir de 30 minutos de inatividade, tá? Tem que ser tempo de inatividade. Então o cliente ficou moscando ali, mais do que 30 minutos, ele vai continuar. Se você quiser colocar outros tempos, você coloca aqui o tempo que você quiser. Tá bom? Então ele é bem simples de usar, tá? Dentro do prompt você vai dar todas as instruções de como ele vai responder e as instruções de qual saída ele vai sair. Tá bom? Então se o cliente falar que quer o produto, vai para tal, falar que não quer, vai para tal. Aí você que vai usar a sua criatividade para poder montar o seu fluxo, tá bom? Então ele é bem tranquilo. Eu vou até fazer um teste aqui, ó. Aqui vou deixar um minuto que eu estava testando. Vou continuar testando. Deixa eu tirar essa análise de comprovante que eu não vou usar agora. Deixa eu salvar o fluxo. Então, o que eu coloquei aqui, ó, para que eu possa testar, né? Coloquei todas essas instruções que você viu aí. Na saída 1, ele vai mandar o texto. O cliente quer o produto. É só para efeito de teste, tá? Na outra saída, na saída 2, né? O cliente não quer o produto, porque o meu prompt falou para ele. Se o cliente indicar que quer o produto, você vai para a saída 1. Indicar que não quer, vai para a saída 2. Vamos salvar esse fluxo? Vamos fazer um teste agora? Deixa eu mandar um oi ali. Isso aqui são outros testes que eu fiz antes, tá? Deixa eu mandar um oi. O agente vai responder. Olha lá, a gente já está digitando. Está seguindo as minhas instruções, ó.
se apresentou, mostrou o projeto e no final fez a pergunta. Eu vou fazer uma pergunta aqui para ele, ó. Posso pagar com cartão? No meu prompt eu já defini que eu só recebo em Pix. Então se o cliente perguntar, ó, posso pagar com cartão? Vamos ver o que ele vai responder. O pagamento é somente por Pix após o recebimento. Você confirma que quer adquirir o produto? Por quê? Eu coloquei no meu prompt para que em toda mensagem que ele mandar, ele fazer essa pergunta no final. Tá certo? Então eu vou colocar assim, manda aí. Tá vendo que eu não coloquei sim, nem coloquei nada? Coloquei só um manda aí. Pelo contexto, a gente vai entender que eu quero o produto. Aí ele vai jogar nessa saída 1 aqui, ó. Vamos ver? Cliente quer o produto, ó. Jogou na saída 1. Perfeito, né? Agora vamos fazer um outro teste. Deixa eu voltar aqui nele. Deixa eu excluir. Excluir a conversa. Vamos fazer o teste de novo, ó. Agora eu vou mandar um oi. Ele vai começar tudo de novo. Porque eu excluí meu fluxo, né? Por enquanto ainda é assim. Em breve o bot vai ter uma atualização, não vai ser mais assim, tá? Não sei quando você está assistindo isso. Mas você vai ter instrução aí. De novo, ó, ele mandou... Aqui ele começou interagindo de um jeito, aqui começou de outro. Por quê? Ele pensou de novo e começou tudo de novo. Aí se eu responder aqui que eu não quero... não quero. Respondi não quero. Vamos ver o que a gente vai responder. Ele vai encaminhar para essa saída aqui, ó. Não quero o produto. Vamos lá? Ó, cliente não quer o produto. Caminhou para cá. Se expirar o tempo, eu nem vou testar aqui agora que eu já testei. Ele vai jogar para o outro lugar aqui, que eu coloquei, sessão expirada. Tá, eu só escrevi aqui, cliente quer o produto, cliente não quer o produto, sessão expirada, para que eu veja aqui e entenda se ele está funcionando ou não. Beleza? Então, é isso aí. É assim que eu uso o agente.